A live deu um problema e a gente reinicia aqui. Como disse, a noite de ontem foi marcada com alguns, alguns detalhes sobre o versículo 1 e 2, que nos trouxe a entender que Jeremias ele se prontificou a descer a casa do oleiro, e descendo a casa do oleiro ele não se importou com seu status, com a sua condição, não se importou com o seu cargo, muito menos com o percurso que ele iria caminhar. Ele apenas desceu a casa do oleiro e ali ele pôde observar o oleiro nessa maravilhosa visão, vendo que o oleiro estava moldando o barro conforme ele queria moldar o barro. Hoje nós vamos meditar no versículo 3 e 4, onde diz: Então eu desci a casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Nós podemos observar aqui que Jeremias ele se prontificou a descer a casa do oleiro por estar respeitando a chamada do seu ministério. Ele se prontificou sem questionar, e descendo a casa do oleiro, ele pôde observar que o oleiro, figurando-se na pessoa de Deus, e o vaso sendo figurado a pessoa do povo de Israel, ele pôde observar que o oleiro ele fazia conforme ele queria fazer a moldagem do vaso. Mas observando a descida de Jeremias, como foi dito ontem, nós podemos entender que ele teve um percurso a descer, e essa caminhada até a casa do oleiro lhe trouxe uma experiência sobrenatural, porque não era fácil descer a casa do oleiro. A olaria ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é onde fica o forno. O forno era para ser usado com os vasos que eram prontos para serem aquecidos para ficarem ao ponto de cerâmica. Era deixado um espaço livre para que fosse colocado os vasos que estavam secando, e também era tido um espaço para o lixo, para o monturo, para aquelas coisas que não davam certo. Um lugar com certeza fétido, um lugar com certeza onde não tinha um odor agradável para aqueles que não estão acostumados, um lugar com uma força de leitura trabalhista muito grande, porque a cerâmica ela foi uma das primeiras profissões do ser humano, um lugar com um contexto histórico muito lindo, e nesse lugar Jeremias ele pode observar o oleiro em silêncio fazendo o vaso conforme ele bem queria fazer. Agora, no versículo 3 que lemos aqui, diz ele assumindo a sua posição. Ele assume a sua posição de profeta, obedece à voz de Deus, e diz o texto aqui que ele fala: eu desci a casa do oleiro. Isto é, eu desci a um lugar que já tem um dono. Eu desci a um lugar onde já existe alguém que manda. Eu desci a um lugar onde tem um sacerdote. Eu desci a um lugar onde tem alguém mais preparado que eu para poder manipular aquilo que ele vier a fazer conforme lhe apraz. Ele fala assim: eu desci a casa do oleiro. Ele não fala eu desci para a olaria. O texto em várias traduções é o mesmo: eu desci a casa do oleiro. E nós sabemos muito bem que este texto ele está com o oleiro simbolizando Deus, e o vaso simbolizando o povo de Israel. Para recordar a sua memória, eu venho lhe trazer que o tempo que se passa esse período aqui é um tempo de muita luta, é um tempo de muita dificuldade, é um tempo onde eles passavam por problemas internos e externos. Quais são os problemas internos, pastor Wellington, que eles passavam? Eles tinham rivalidade entre as tribos, isto era, com lutas,
esta rivalidade entre as tribos era trazida também por uma parte política, esta instabilidade política. Havia também uma ameaça externa que era a constante ameaça dos povos vizinhos em invadir o povo. A constante ameaça. Então, este tempo que Jeremias está passando aqui, que Jeremias está falando, que Jeremias está vivendo, ele desce à casa do oleiro em uma posição. Por que eu disse ontem que ele não se importou com a sua posição, não se importou com a sua condição? Porque ele tem uma posição elevada neste momento, onde muitas pessoas vêm buscar conselhos a ele, onde muitas pessoas ouvem a sua voz, e também existem pessoas que desprezam a sua voz, pessoas que estão nos seus afazeres do dia a dia. Porém, ele se torna uma pessoa que a descida à casa do oleiro naquele momento provavelmente era improvável. Mas ele diz o quê? Ele desce à casa do oleiro. E descendo à casa do oleiro, ele assume a posição de quem está se desvinculando do seu ser, se desvinculando da sua patente, se desvinculando do seu cargo geopolítico, do seu cargo de vida. Ele estava se desvinculando daquilo que foi lhe proposto para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. E quantas vezes não é necessário fazer isto que Jeremias fez? Jeremias, ele assume uma posição aqui de total dependência a Deus, porque Deus fala para ele: desce à casa do oleiro, porque ali eu vou fazer você ouvir a minha voz. E quando ele desce, ele passa pelo percurso e ele observa, não sei se já na janela, não sei se já adentrou a casa do oleiro, que o oleiro está trabalhando em silêncio, fazendo o que ele fazia de melhor, que era moldar o vaso, ou os vasos. Nessa ocasião, o vaso. Ele estava literalmente trabalhando com o seu pé e literalmente trabalhando com suas mãos, fazendo com que o vaso se tornasse em uma figura conforme ele quisesse que fizesse. Ele quisesse estar com a aparência que ele queria fazer. Jeremias, com uma posição de autoridade, agora ouve a voz de Deus, se desfaz e se desveste de toda a sua pomposidade e desce à casa do oleiro, não ligando para o seu cargo. Ele diz no versículo 3, então eu desci à casa do oleiro. Aonde ele está descendo tem um dono. Aonde ele está descendo tem alguém para poder governar. Aonde ele está descendo tem alguém que trabalha. E é isso que podemos entender em nossas vidas, ó glória. É isso que podemos entender nas condições que estamos. Não importa a nossa situação geopolítica, não importa a nossa situação geográfica, isto é, não importa em quem a gente votou, se no A ou no B, não importa em quem a gente votou a nossa confiança, não importa a situação da nossa casa, aonde moramos, não importa a situação financeira que estamos, não importa a situação de vida que se encontramos. O mais importante é que quando ouvimos a voz de Deus e descemos, nós sabemos que na descida nós estamos indo de encontro com um lugar que tem um dono, que tem alguém que está trabalhando, ó glória, que tem alguém que está fazendo a sua vontade. E descendo à casa do oleiro, Jeremias neste momento se transforma em um vaso. Eu não sei se você se recorda da vida de Jeremias, mas você pode voltar atrás no capítulo 1 do livro de Jeremias e você vai entender um pouco. Jeremias, ele quando recebe a chamada de Deus, ele questiona Deus. Ele fala: Deus, eu sou apenas um menino, eu não sei nem falar. Você pode encontrar isso em Jeremias 1, se não me engano, no versículo 5. Agora, Deus olha para ele e fala com tanta clareza, com tanta atitude, com tanta unção, com tanta força,
que fala para ele assim: Jeremias, eu te conheço antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Jeremias, eu já conheço e já tinha te dado como profeta das nações. Eu já tinha te escolhido. Então, muitas vezes, não importa o que a gente pensa de nós mesmos, você achando-se incapacitado para alguma função. Jeremias, ele se tem visto aqui neste momento, e o porquê essa concordância da casa do oleiro com a vida de Jeremias? Porque Jeremias, ele exatamente vivencia em sua vida, a posição de vaso. A posição de vaso. Porque Deus faz o que Ele quer. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 7 do livro de Jeremias. A todos a quem eu enviar te ouvirão, e a todo aquilo que eu disser você falará, Jeremias. Note que Jeremias, de um lugar pequeno, chamado Anatote, agora está ouvindo a voz de Deus, falando para ele: Jeremias, eu te conhecia antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe. Então Jeremias, ele ouve, ele percebe o oleiro trabalhando nessa roda, trabalhando com o vaso nas mãos. Imagino eu que Jeremias talvez tenha lembrado dessa voz de Deus, falando para ele: antes de você estar no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. Então quem te formou, Jeremias, fui eu. Quem te escolheu fui eu. Você vai ser sim profeta das nações, que antes de você nascer eu já tinha escolhido. Aí vem Deus para finalizar no versículo 7, diz: a todos a quem eu te enviar para falar, você fala. E tudo aquilo que eu mandar, você obedeça. Jeremias, então, ele tem essa prontidão para descer à casa de Deus. Jeremias, ele está passando por um tempo, um período em que há muita dificuldade na terra, há muita confusão, há muita ameaça, há muita escassez, há uma problemática de pecado circulando em todas as regiões desta terra. Há uma problemática de governo. O reino de Judá está constantemente no seu problema geopolítico. Há uma instabilidade política muito grande aqui. E também há uma grande ameaça de confusão, há uma grande ameaça de invasão dos povos ao redor aqui. E esta ameaça, ela é cumprida. Eu não sei se você se recorda, mas Jeremias, no capítulo de número 27, ele vem a falar ao rei. Jeremias, ele é usado para Deus. Deus fala para ele assim: ó, vai e pega as bases os jugos, vai e compra os jugos que carregam bois e coloca no seu pescoço, porque eu quero te usar. Jeremias vai até o rei e o reinado, e talvez o rei olhe e fale: nossa, que interessante, o pessoal de pomposidade aqui tem um jugo no pescoço. Jeremias fala assim: se você não se transformar como um animal com um jugo no pescoço e se entregar a Nabucodonosor, Deus vai te transformar num animal. Deus vai destruir você, me perdoe, vai destruir você, vai transformar você em pedaços. E ele é obrigado a se entregar, obrigado a se subjugar. Nós passamos aqui por um período muito, muito estranho dentro do povo de Deus. Olha só, no capítulo de número 13, nós vemos uma semelhança muito grande com uma chave bíblica para esse capítulo de número 18, mas antes eu quero te lembrar do que diz aqui, capítulo de número 14, diz assim o subtítulo: seca, fome e espada, falsos profetas, as pessoas pedem misericórdia. Capítulo de número 15, o Senhor não se arrependerá. Capítulo de número 15 ainda, a tristeza de Jeremias.
Capítulo de número 16, ó, subtítulo, o desastre. Capítulo de número 17, pecado e punição de Judá. Capítulo de número 17, aí vem a santificação de Shabá. E após a santificação de Shabá, Jeremias levanta-se e se assenta e ouve a voz de Deus falando: põe-se de pé e desce à casa do oleiro, porque ali eu vou fazer você ouvir a minha voz. E é por isso que eu falei ontem, que Jeremias ele se desfez, ele não ligou para a sua aparência, não ligou para a sua classe, não ligou para a sua situação, não ligou para o seu cargo, não ligou para a sua economia, não ligou para a sua situação de vida, não ligou para o contexto que ele estava vivendo, ele apenas obedeceu a Deus e desceu. Não ligou para o caminho do percurso, que com certeza não foi fácil. Não ligou para o seu orgulho, se desvestindo de um cargo grande para descer a um lugar fétido, que não era todo mundo que aguentava ficar na olaria. Eu já trabalhei em olaria, eu sei bem o que é isso. E quando ele desce, ele tem a maravilhosa visão do oleiro trabalhando. E hoje a gente vê o quê? Ele desceu. Ele desceu. Aonde? A casa do oleiro, sabendo que ele ia para um lugar que tinha um dono, sabendo que ele ia para um lugar que sabia que existia alguém que era capaz de trabalhar para o vaso. Pega essa, a olaria existe um dono, e o dono é capaz de trabalhar com o vaso. Talvez a pessoa A, B e C não te mude, mas o oleiro consegue trabalhar no vaso. Vemos a sequência do versículo 3 dizendo assim: e eis que ele realizou um trabalho sobre as obras. Nós vemos aqui algo maravilhoso da parte de Deus para nossas vidas. Nós sabemos que Deus, porque o oleiro aqui, repito, está sendo figurado na figura de Deus, está simbolizando Deus, e o vaso está simbolizando o povo. Então nós sabemos que o oleiro está trabalhando em prol do vaso. O que mais que o oleiro faz aqui? Nada. Tudo que o oleiro faz aqui é trabalhar em prol do vaso. Lembre-se, diante dos seus problemas, que Deus tem um objetivo: trabalhar em prol do vaso. Para que a sua estadia aqui seja um pouco mais agradável, para que você herde a salvação. O objetivo do oleiro é moldar o vaso, para que o vaso se torne atraente aos olhos de quem vem a comprar. E no seu caso, a dívida já foi paga na cruz do Calvário. O oleiro está trabalhando para transformar o vaso conforme ele quer. Diz a sequência do versículo 3. Eu vou ler de novo para você entender. E eis que ele realizou um trabalho nas rodas. O oleiro literalmente estava manipulando aquelas rodas. Ele estava balançando seus pés naquele lugar, balançando seus pés para que aquela engrenagem viesse a girar a roda, para que o vaso que estava na roda viesse a ser trabalhado por suas mãos. Olha só, Deus tira tempo para cuidar de você. Deus tira tempo para cuidar de nós. Deus trabalha por nós. E tudo que Deus está fazendo na olaria é manipulando a roda para que o vaso se torne conforme Ele quer que o vaso se torne. Para que o vaso se torne com a aparência que Ele quer, com a aparência propícia para receber algo. Vaso é um recipiente, e um recipiente é para receber algo. Se o oleiro está trabalhando com o vaso conforme ele quer, diz aqui, ele fez o trabalho sobre as rodas. Ele fez o trabalho sobre as rodas.
Então o oleiro está manipulando o vaso para transformar o vaso em um recipiente poderoso. O porquê poderoso? Porque o oleiro não vai fazer um vaso fraco que não possa suportar a água. Você já pensou um vaso da finura de um papel? Quando a água é derramada ali, daqui uns dias você pode ter certeza, a água já escorreu. Você já pensou um vaso da finura de um papel? O papel, a água, o óleo ou algo que for colocado nesse vaso, ele vai se diluir. Em algum momento, alguma parte ali, se houver uma batidinha, um trisquinho, ele vai rachar. É por isso que quando nós estamos passando por adversidades em nossas vidas, nós não entendemos o contexto de que Deus está trabalhando para nos fortalecer. Para que quando vier as astutas ciladas do inimigo, a gente saber desviar. Para quando vier o inimigo com seus dardos inflamados, nós sabemos suportar. Nós sabemos aguentar. Para quando a presença de Deus estiver em nossa vida, ó glória, e o óleo santo de Deus ser derramado pelo Espírito Santo em nossas vidas, a gente poder suportar a gota de glória que cai em nossas vidas, a gente poder suportar o ministério. Porque se for um vaso frágil, aconteça qualquer coisa, ele vai se afastar, ele vai sair, ele vai cair, ele não vai suportar. Ele não vai suportar qualquer que for a coisa que seja colocada dentro do seu ser. Ele não vai suportar o motivo dele ser trabalhado. Então, suporte as adversidades, porque o oleiro está trabalhando para te deixar fortalecido. Ele vai estar trabalhando para te deixar poderoso. Essa palavra poderoso não está vindo de coisas super espetaculares. Ela está vindo de uma simplicidade de poderoso, de você poder suportar o que Deus tem para a sua vida. De você poder suportar o que Deus tem para a sua história. De você poder suportar o seu casamento, suportar os seus filhos, suportar o seu trabalho, suportar e colocar dentro de si a força necessária para gerir bem esses meios. Para colocar em você a força necessária para você gerir bem o seu ministério. Para colocar em você a força necessária para você continuar na caminhada sendo usado por Deus como vaso. Agora vamos deixar de alegoria, vamos voltar aqui para o texto de uma forma explicativa, já no versículo de número 4, e somente é até aqui. A partir de amanhã a gente pode continuar com esse capítulo, mas é somente até aqui que a gente vai ficar. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez ele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Esta tradução é a King James de 1611, porém as traduções para este texto aqui é quebrado, é desfigurado, é inutilizado. Essas são as traduções para este texto aqui. Eu quero que você entenda que algo quebrado não pode ser consertado. No capítulo de número 19 do mesmo livro de Jeremias, você vai encontrar algo interessantíssimo. Diz assim, assim diz o Senhor, vai e compra uma garrafa, um vaso de barro de um oleiro, e toma dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes, e sai em direção ao vale, ao filho de Inom, que fica próximo à entrada do portão oriental, e proclama as palavras que eu te direi. E dize, ouvi vós as palavras do Senhor, ó rei de Judá, e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei o mal sobre esse lugar, o qual farás unir os ouvidos de quem ouvir, porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar,
e eles queimaram incenso para outros deuses, os quais nem eles, nem os seus pais conheceram, nem os reis de Judá encheram este lugar de sangue de inocentes. O que ele faz? Ele pega o vaso que ele comprou e quebra no meio. E fala que Deus vai quebrar o povo conforme ele quebrou aquele vaso e deixar aquele lugar inutilizado para sempre. Eu gosto de contar esse testemunho quando eu falo sobre Jeremias 18. Quando eu participei da olaria, um certo dia, eu cheguei lá pela manhã e era muito cedo, por volta das 7 horas da manhã, a porta estava aberta. A gente chegava, esperava a dona Teresa ou outro rapaz, que inclusive era um anão, chegar. Só que naquele dia foi diferente, a porta estava aberta. Quando eu entrei para dentro, eu fiquei observando aqueles lindos vasos já terminados, prontos para venda, na estante no canto. Era uma estante de madeira pesada bem no canto. Não tinha lugar nenhum que ventasse naquele lugar. Mas a janela do canto estava meio que aberta. Eu não sei se bateu um vento, eu não sei se passou um bicho, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que de 7 andares aquela prateleira, do terceiro andar, uma peça muito bonita caiu no chão e se quebrou. Eu fiquei morrendo de medo naquele momento. Pensa, uma criança de 14, 15 anos de idade, vendo que uma peça tão cara daquela se quebrou e só eu tinha entrado lá. O que iam pensar? Que eu quebrei. A dona Teresa já tinha entrado, que ela sempre chegava no mesmo horário. Ela estava me olhando, observando o vaso. E quando ela viu a peça quebrada, ela não falou nada. Ela falou para mim: Ellington, eles me chamavam de Joãozinho. Joãozinho, pega a pá, pega a vassoura, junta o vaso e joga no lixo. Quando o vaso se quebra, ele se torna inutilizado. Só que este texto aqui, no capítulo de número 4, diz assim: e o vaso que eles fez de barro se quebrou na mão do oleiro. Ele se quebrou aonde? Na mão do oleiro. E é por isso que diz: então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Não importa se algum instante da sua caminhada você errou, falhou, caiu, se afastou. Não importa. Deus tem o poder suficiente para poder trabalhar na sua vida e te transformar num vaso, em um vaso muito mais bonito do que você já foi. Aos olhos humanos, uma coisa que se quebra não tem mais conserto. Esta é a lógica da vida. Portanto, você vai receber críticas, você vai receber levantes, você vai receber ataques. Mas Deus tem seu poder. E Deus é o oleiro que trabalha na vida do vaso. Este vaso que se quebrou continua nas mãos de Deus. Porque todo o céu, toda a terra é dele. É ele que manda em tudo. Alguém pode falar, caiu. E Deus pode falar, eu remonto. Eu transformo. Alguém vai falar, se afastou, e Deus fala só, é um período, eu vou trazer de volta. Alguém pode falar, não presta para mais nada. Olha só as traduções: desfigurado, quebrou, feio. O que é algo desfigurado? Até tem uma pregação minha na internet que eu falo sobre isso. É algo feio, é algo que eu viro o rosto, é algo que não presta mais para nada, ô glória. Mas Deus fala: se o vaso está rachado, não presta para nada. Eu deixo ele se quebrar para poder fazer dele um vaso bem melhor, bem maior do que ele pode imaginar. Portanto, não ligue para as críticas. Se você está numa situação dessa, afastado, se por algum momento você se quebrou, se por algum momento você ficou feio, o que é algo feio? É algo repulsivo. É algo que eu viro o rosto. Até me lembra Isaías falando, sem aparência, sem formosura. Você se lembra disso? E de quem que estavam falando? Do próprio Jesus, o profeta falaram. Não importa quem te criticou. O mais importante é quem está com você nas mãos. Não importa se você caiu, se você se afastou, se você errou. Vou falar bem claro, se você pecou, existe ainda uma chance para a sua vida.
Seguimos ao texto? Este texto aqui, se nós fizermos a pergunta, como que o vaso se quebrou? E no contexto histórico, o vaso se quebrou por 3 vezes, além de todas as suas outras negligências. A primeira vez que se quebrou foi em 597 a.C. A segunda vez foi em 583. A terceira vez estava já ao domínio total de Nabucodonosor e o povo teve que vivenciar aquele tempo de prisão por permissão de Deus. Essas 3 coisas a gente vai comentar amanhã, com mais algumas coisas ricas sobre este texto. Eu espero que você tenha aprendido algo da parte de Deus. Poucas pessoas ficaram na live, porém eu estou sentindo uma unção muito grande em minha vida de poder conseguir concluir com esses 2 versículos hoje. E com certeza a gente vai conseguir alguns cortes muito especiais deste vídeo. Eu venho agradecer a presença da minha esposa, eu quero chamar ela aqui para a gente orar, finalizando esta live. Ela vai passar aqui atrás e vai colocar um hino para a gente. Não vai colocar o hino, só vai orar de onde ela estiver aqui mesmo. A gente vai orar, finalizando esta live. E eu queria agradecer a todos que assistiram, passaram um tempo aqui. E também a todos que vão assistir, porque eu vou colocar essa live inteira no canal do YouTube e também no canal do TikTok. Foi uma bênção, graças a Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós viemos a Te agradecer por estes momentos, ouvindo a Sua voz, ouvindo a Sua palavra. Meu Pai, Te agradeço por ter corrido tudo bem. Te agradeço, meu Pai, por todos os empecilhos. Eu Te agradeço até pela live ter desligado no início e a gente recomeçado. Do nada ela desligou. Te agradeço, meu Senhor, por estar com Suas mãos sobre nossas vidas. Te agradeço por ser o oleiro que trabalha para esses vasos. Te agradeço, meu Pai, por estar, meu Pai, sendo trabalhado pelo Senhor constantemente, por estarmos, meu Deus, com o Senhor, meu Pai, em nossas vidas, por estarmos em Suas mãos. Deus, a cada pessoa que assistiu ou vai assistir essa live, Deus, por cada pessoa que vai ver os cortes, Senhor, toca na vida de cada um. Toca na vida de cada pessoa. Vem estar, meu Pai, fazendo, meu Pai, com que este canal cresça. Para que as pessoas possam ouvir, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a dizer através dessa sua ferramenta. Deus, que nós sejamos vasos usados pelo Senhor. Que cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor, ou vai assistir em alguma plataforma como o YouTube, como os aplicativos de streaming, Senhor, como o Kawaii, como o TikTok, vem estar, meu Pai, sendo impactadas, meu Pai, através dos cortes, que graças ao Senhor nós pudemos perceber que tudo fluiu bem. Deus, em nome de Jesus, chega com a Sua palavra aonde, meu Pai, aonde, meu Senhor, está tão difícil, meu Deus, aonde, meu Pai, está tão complicado. Chega na vida daquele homem ou daquela mulher que parece, meu Pai, que já perdeu a direção, que parece, meu Pai, que não tem para onde ir, que parece que não tem solução para seus problemas no casamento, para seus problemas na vida financeira, para seus problemas, meu Pai, na vida no cotidiano, para os problemas no seu ministério, para pessoas, meu Pai, que estão afastadas da Sua presença também, para aquelas pessoas que se quebraram, Senhor, que estão desfiguradas, que estão feias, meu Pai, como o Seu povo se quebrou aqui, como o Seu povo, meu Pai, estava fazendo. Deus, em nome de Jesus, para aquelas pessoas também que estão lutando tanto, meu Pai, para permanecer na Sua presença, Deus, chega aos corações. Faz com que esses trechos de mensagens cheguem aos corações e nós venhamos, meu Pai, ser impactados com a Sua glória, com a Sua graça. Cura, meu Pai, onde tiver de curar. Meu Pai, alivia a dor daquele cansado. Alivia, meu Pai, quebra as prisões. Deus, se essa mensagem chegar, meu Pai, na prisão, na cadeia, Deus, esteja, meu Pai, trabalhando no coração desta pessoa. Esteja, meu Pai, aliviando, meu Pai, a sua dor. Esteja, meu Pai, fazendo com que a liberdade chegue para a sua vida no momento oportuno. Deus, mostra-nos, Senhor, que mesmo, meu Pai, se quebrando,
Mesmo, meu Pai, pensando que não há mais solução, o Senhor está em nossas vidas. O Senhor está trabalhando. O Senhor toma tempo para trabalhar. Esta olaria tem um dono. Esta olaria tem alguém que sabe trabalhar. Esta olaria tem alguém que resolveu se dedicar para os vasos, para transformar o vaso com a aparência que ele achar por bem melhor. Em nome de Jesus. Amém.